E se eu te dissesse que a chave para o sucesso nos investimentos não é fazer mais, mas sim fazer menos? Hoje, a gente vai desvendar uma das estratégias mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais simples do mercado, a famosa buy and hold, ou comprar e manter. Olha, nosso caminho aqui está bem traçado. A gente vai começar entendendo a filosofia por trás da paciência, depois vamos conhecer os gigantes que dominaram essa arte, vamos questionar essa necessidade de agir o tempo todo, explorar os perigos que ninguém te conta, e no final a gente vai ver que o maior desafio não está no mercado, não, está dentro da gente. Então vamos lá. A primeira parada é entender a essência do buy and hold. O que significa de verdade essa filosofia que parece tão simples? Pensa assim, ó, é como plantar uma árvore em vez de ficar apostando em corrida de cavalo. A lógica é muito simples. Em vez de você reagir ao pânico do dia ou à euforia da semana, você confia que, com o tempo, o mercado como um todo tende a crescer. O processo todo lembra muito de um agricultor paciente. Primeiro você escolhe as melhores sementes, ou seja, os ativos com bons fundamentos. Depois vem o compromisso de longo prazo, deixar eles lá, crescendo, sem se desesperar com as tempestades do mercado. E por último, é só colher os frutos, sabe? É quando a mágica dos juros compostos entra em ação e transforma o tempo em um crescimento que chega a ser explosivo. E aqui a gente vê o poder bruto disso. Um investimento de US$ 10.000 no índice S&P 500 lá em 1995 viraria mais de US$ 130.000 até 2025. É a prova de que a paciência literalmente paga dividendos. E olha, essa filosofia de ter paciência não é só uma teoria bonita, não. Ela foi vivida e provada por verdadeiros titãs do mundo dos investimentos. Vamos conhecer duas lendas que, por caminhos bem diferentes, chegaram exatamente na mesma conclusão. O primeiro é John Bogle, um cara que foi um verdadeiro revolucionário. Ele basicamente democratizou o acesso aos investimentos quando criou o fundo de índice. A ideia dele era radical de tão simples. Em vez de tentar ser mais esperto que o mercado, por que não simplesmente comprar o mercado inteiro, pagando uma taxa baixíssima para isso? E o conselho mais famoso dele era quase um mantra: não espie. Ele sabia que o ruído do dia a dia do mercado, as notícias, as previsões, as quedinhas e as altas, só serve para uma coisa: gerar ansiedade e te levar a tomar decisões ruins, que no fim das contas não mudam em nada o resultado de uma vida inteira de investimentos. Aí, do outro lado do espectro, a gente tem o mestre Warren Buffett. Ele não compra o mercado inteiro, ele compra negócios. A abordagem dele é de um sócio mesmo. Ele escolhe a dedo empresas que têm vantagens competitivas que vão durar muito tempo para manter na carteira, se possível, para sempre. E aqui está a beleza da coisa toda. O investidor passivo, Bogle, e o investidor ativo mais famoso do mundo, Buffett, apesar de terem métodos totalmente opostos, eles concordam no ponto mais importante de todos. O dinheiro de verdade é feito quando você ignora o barulho do mercado e foca no longo prazo. Tá, mas por que essa ênfase toda em não fazer nada? Agir o tempo todo não é o caminho para o sucesso? Pois é, acontece que os dados mostram uma história bem diferente. Esses relatórios Spiva são um balde de água fria na indústria de gestão ativa. Eles mostram, ano após ano, que a esmagadora maioria dos gestores profissionais que são pagos para escolher as melhores ações, na verdade não consegue ganhar de uma estratégia simples de comprar um fundo que só replica o mercado, como o S&P 500. E o mais chocante é que esses números, que já são ruins, na verdade são otimistas. Isso acontece por causa de uma coisa chamada viés de sobrevivência. Imagina que a gente só contasse a história dos alunos que se formaram e esquecesse de todos que desistiram no meio do caminho. É o que acontece com os fundos. Os que vão mal são fechados, somem das estatísticas. E isso faz com que a performance média dos que sobreviveram pareça muito melhor do que a realidade. Só que a simplicidade do buy and hold também pode esconder umas armadilhas bem perigosas. Achar que a estratégia é só comprar e esquecer para sempre é um erro que pode custar muito caro. O que a gente vê aqui é uma mudança gigantesca no mundo dos negócios. O tempo de vida de uma empresa de topo despencou. O que isso quer dizer? Que aquela ideia de comprar uma ação da empresa do futuro e guardar para os seus netos virou um jogo muito mais arriscado do que era antes. E isso nos leva a dois perigos principais. O primeiro é o risco da empresa individual. Gigantes que pareciam invencíveis, como a Kodak, podem simplesmente sumir do mapa. O segundo é o risco do mercado como um todo. Mesmo o mercado diversificado pode passar por décadas perdidas, com o retorno ficando estagnado por 10 anos ou mais. E é exatamente aqui que a gente separa os amadores dos profissionais.
O verdadeiro buy and hold não tem nada a ver com ser negligente, tem a ver com ter disciplina. Não é comprar e esquecer, é comprar e acompanhar. A diferença é como cuidar de um bonsai versus largar uma planta num canto da sala e esperar que ela sobreviva. O investidor disciplinado, de tempos em tempos, vai lá, poda, ajusta, cuida da carteira. Já o investidor indiferente, ele só torce para que tudo dê certo sozinho. E uma ferramenta essencial para fazer essa manutenção é o rebalanceamento. A ideia é bem simples. Com o tempo, os ativos que mais cresceram vão ocupar uma fatia maior da sua carteira e isso aumenta o seu risco. Rebalancear nada mais é do que vender um pouquinho dos que subiram muito e comprar mais dos que ficaram para trás, para manter sua estratégia e seu nível de risco sempre do jeito que você planejou lá no início. Bom, a gente já entendeu a estratégia, viu os gigantes, os riscos, as ferramentas, mas agora a gente chega no verdadeiro campo de batalha. E olha, ele não está na bolsa de valores, não. Esse gráfico da Morningstar é brutal de tão honesto. Ele mostra que, apesar de um fundo ter rendido mais de 7%, o investidor médio que botou dinheiro nesse mesmo fundo ganhou bem menos, só um pouco mais de 5%. E por que isso acontece? Porque ele tentou adivinhar o mercado, vendeu na hora do pânico, comprou na hora da euforia e, no fim, se deu mal. Isso nos leva à verdade talvez mais desconfortável do mundo dos investimentos. O maior inimigo da sua carteira não é a crise econômica, não é a queda da bolsa. O maior inimigo, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Ou melhor, as nossas reações emocionais a esse eterno sobe e desce do mercado. No final das contas, a pergunta mais importante não é qual a melhor ação ou qual o melhor fundo. A verdadeira questão é: existe a força psicológica para simplesmente não fazer nada e deixar a estratégia funcionar? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro financeiro de qualquer pessoa.